por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta segunda-feira, dia 24 de agosto, dia muito especial aqui para a nossa equipe, porque a gente comemora o 100º episódio aqui do nosso projeto, desse podcast de investimentos, e a gente agradece imensamente a todo mundo que vem nos acompanhando, a essa audiência super bacana de investidoras, investidores, futuras investidoras, futuros investidores e de todo mundo que tem interesse nesse mercado de investimentos, de planejamento financeiro, que é o que a gente tanto fala por aqui. Kleber, a gente até falou na sexta-feira que não pensava que ia chegar o episódio 100 assim tão rápido, né? Verdade, Rê, bom dia. Vamos falar contigo pela 100ª vez no podcast, né? Já não me aguenta mais. E sem dúvida, realmente, acho que fica um sentimento de agradecimento aqui enorme, né? Tanto pela aposta, né, que fizeram no projeto, quanto de todas as pessoas que estão todos os dias aqui com a gente e, obviamente, os ouvintes aí que ainda bem estão aparentemente gostando, né? Tem aumentado os números aí de audiência e a gente espera fazer aí 200, 300 para levar o máximo de conteúdo possível aí, informação para quem está acompanhando a gente. Verdade, Kleber, muito bom. E pessoal, a gente preparou um papo super legal, super inspirador para vocês, para comemorar esse episódio de número 100. E uma convidada especialíssima que eu particularmente sou fã e já queria ter convidado há bastante tempo para vir aqui. Que bom que deu para ser nesse 100º episódio. Cláudia Politanski, vice-presidente do Itaú Unibanco. Grande prazer ter você aqui com a gente, tudo bem? Tudo ótimo, Renato. Prazer é meu, assim, fiquei super lisonjeada com o convite. Não sabia que vocês queriam falar comigo antes, senão já teria vindo. Olha aí. Estou super fã desse trabalho que vocês estão fazendo, enfim. Então venho aqui, assim, muito feliz e super animada para a gente poder ter um bate-papo bem legal. Ai, muito legal. E Cláudia, eu vou te contar aqui um bastidor que a gente foi procurar sobre você, sobre a sua vida na internet, achou coisas ótimas, muito conteúdo legal para abordar aqui nesse papo, então tem assunto que sobra aqui pra gente. Vamos lá. Bom, Cláudia, a gente pensou muito em te trazer aqui nesse episódio de número 100 por você ser uma mulher dentro da alta cúpula do Itaú, ter quase 30 anos de banco. E eu queria começar a conhecer um pouquinho da sua carreira, que a nossa audiência também possa conhecer, sabendo como é que foi para você, enquanto mulher, chegar até a vice-presidência do Itaú, que é o maior banco da América Latina, uma das maiores empresas que a gente tem. E lembrando que isso é uma exceção, o fato de você ser mulher e estar aí, não só no mercado financeiro, né? Então é uma pauta que, principalmente para as mulheres, interessa muito conhecer a trajetória de mulheres que chegam a essas posições de liderança e que acabam inspirando outras, né? Uma mulher vai levantando a outra para que todas consigam chegar nas suas posições profissionais. É verdade, assim, eu comecei no banco, eu era estagiária, eu estava no 4º ano da faculdade de Direito, né, eu fiz a faculdade de Direito do lado de São Francisco, da USP, né, eu estava no 4º ano da faculdade, e comecei a estagiar no banco. E eu diria para vocês, assim, eu me apaixonei pelo mercado financeiro e fiz toda a minha carreira aqui no banco, né? Eu diria para vocês assim que o mercado financeiro ele é extremamente desafiador, mas ele é apaixonante, né? Então todas as vezes que eu tive a oportunidade de mudar para outros mercados, eu acabava sempre ficando com essa minha paixão, né? E a minha carreira foi se desenvolvendo, e durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu não estava ali prestando atenção em questões de cargo, enfim, e no fato de eu ser, enfim, uma das poucas mulheres.
como eu comecei muito jovem, eu acho que eu meio que me acostumei com isso, né? E na hora que isso foi trazido assim para minha consciência, né, eu comecei a refletir de que eu estava super acostumada a minha vida inteira profissional a estar em ambientes nos quais eu era a única mulher. Então, isso era muito mais a regra do que a exceção, assim. Claro. Fazia parte do meu dia a dia estar cercada de homens. E fazendo ali uma reflexão, olhando para o passado, quando a gente fala de 3 décadas atrás, de fato, para as mulheres conseguirem ascender, não que hoje a gente tenha resolvido esse problema, como você falou, a gente ainda tem um desafio aqui relevante de fazer com que mulheres ocupem percentuais relevantes na liderança das empresas, né? Mas quando a gente pensa assim no que acontecia naquela época, as mulheres muitas vezes elas tinham que mimicar a forma como os homens atuavam, né? Então, eu quando me lembro assim da Cláudia mais jovem e menos consciente dessa questão de buscar a equidade de gênero, eu me comportava da mesma forma como os homens, né? Então, sempre muito assertiva, eu era cheia das verdades, né? Então, principalmente assim com o meu background jurídico, né? Eu estava sempre muito convicta das minhas convicções. Eu tinha sempre uma fama de ser muito brava. Uma fama de ser sempre muito crítica, né? De ter sempre a barra muito lá em cima. Isso acabou fazendo com que eu avançasse na minha carreira, para mim, de uma forma muito natural. Quando eu olho hoje, eu vejo que, enfim, esse foi um caminho que eu escolhi sem ter muita consciência, mas que talvez pudesse ser feito de uma outra forma, de uma forma talvez mais suave, preservando características, eu diria assim, mais femininas, porque no final das contas, assim, nós todos somos complexos, né? A gente tem uma série de qualidades e de habilidades, né? Então, para dar um exemplo para vocês, né? Quando eu assumi a função de pessoas dentro do banco, eu tive que desenvolver habilidades que eu não precisava antes, né? Então, habilidades como empatia, sensibilidade no trato com as pessoas, entender que as pessoas, enfim, precisam de uma, eu diria para vocês assim, de um cuidado especial. Eu sempre fui aquela gestora super exigente, super dura. Não era fácil trabalhar comigo assim nas primeiras 2 décadas, vamos dizer assim, né? E na hora que eu assumi ali a área de pessoas, eu percebi que eu precisava resgatar características minhas que tinham sido naturais, talvez ali na época de faculdade. Então, assim, muito trabalho analítico individual para conseguir ser mais suave, para conseguir ser mais aberta, para conseguir ouvir mais as pessoas. Então, quando a gente fala, assim, de muitas das mulheres que conseguiram chegar em posições de topo, a gente repara, dentre as características, uma aproximação com o modelo masculino, que não necessariamente é bom para as organizações. A gente precisa de mulheres no topo das organizações que consigam ter preservado as habilidades que são mais comuns em mulheres. Eu sou muito cuidadosa, porque eu acho que essa coisa de separar em homens e mulheres, ela, enfim, nem sempre ela é precisa, né? Porque você tem, às vezes, homens que são muito mais sensíveis do que mulheres, enfim. Mas, majoritariamente, as mulheres têm habilidades que os homens não... que majoritariamente os homens não têm. Então, quando você consegue ter mulheres que preservam essas características ditas mais femininas, eu acho que elas agregam um olhar diferente e agregam valor na tomada de decisão. Mas, enfim... E que bom, que bom que essa... Sim, e que bom que essa cultura... Não, imagina, que bom que essa cultura
de sobrevivência que você vivenciou lá atrás, de entender que precisava se aproximar um pouco de um perfil masculino para poder ser ouvida. Que bom que aos poucos isso está mudando, né, Cláudia? Eu acho que isso está mudando muito, né? Eu acho que hoje existe uma consciência cada vez maior de que as pessoas elas crescem com visões pré-concebidas, né? São chamados vieses inconscientes. Sim. E que eles estão ali construídos dentro das nossas mentes e que eles precisam ser reconhecidos para que eles possam ser neutralizados, né? Isso para mim foi um aprendizado super bacana. A gente tem expandido isso dentro do banco e eu vejo isso acontecendo em inúmeras empresas, né? Das pessoas procurarem ali reconhecer os seus preconceitos e, estando consciente deles, lidar de uma forma positiva, né? Então, assim, eu me lembro, a Universidade de Harvard, ela tem um teste que ele identifica esses vieses inconscientes, né? É muito interessante fazer. E eu me lembro que quando eu fiz esse teste, eu me olhei lá e eu tinha que me reconhecer como uma pessoa machista. Nossa. É dificílimo. É estrutural, né, Muito. Cláudia? É estrutural. E assim, eu cresci assim. Eu cresci assim, com um modelo de, assim, meu pai trabalhava, minha mãe não. Enfim, as atividades elas eram separadas conforme você era menino ou menina. E aquilo fica construído na sua cabeça sem que você perceba que todas as suas decisões e todas as suas percepções são impactadas pelaquela visão. Então, na hora que você sabe, que você tem a consciência de que você enxerga dessa forma, é como o racismo. Se você falar com as pessoas de uma forma geral, as pessoas não se reconhecem racistas. Mas se elas de fato perceberem que aquele racismo estrutural está construído dentro da cabeça delas, quando elas forem lidar com um negro, elas vão agir de uma forma diferente, porque elas vão perceber assim, epa, aqui eu posso estar tendo um olhar enviesado. Funciona com tudo. E Cláudia, a gente conversando aqui até antes, né, que nem a Renata estava falando, uma das coisas importantes de trazer, por exemplo, você estava falando de sensibilidade, aqui a Renata é muito mais brava do que eu, tá? Então eu tenho que passar diariamente por uma situação dessas mudanças, viu? Mas pegando o gancho que você estava falando agora, que acho que é super importante a gente até pontuar aqui, né? Você tem como parte da sua luta dentro do banco, da carreira, né? Exatamente isso que você estava falando agora, das bandeiras, né? De diversidade, sustentabilidade, né? De mudança de pensamento das pessoas, né? Dessa reconstrução estrutural que a gente tem de sociedade. Como foi incluir isso, né, como parte de valores na cultura de um banco tão antigo, né, com uma estrutura tão antiga, né, com mais de 90 anos, né, que já passou, continua passando por tantas mudanças. Como que foi esse processo e como que você enxerga ele hoje? Ele foi um processo longo e foi um processo difícil. Eu não vou aqui pintar de imaginário porque não foi. E eu vou dizer para vocês, assim, com toda a transparência, ele começou difícil comigo mesma. Porque eu mesma, durante anos, dizia que essa coisa de feminismo era... que coisa mais cansativa, que agenda... enfim, que não fazia sentido, que afinal de contas, se eu conseguia, por que as outras mulheres não conseguiam? Então, se você quer, você vai mais. Eu era, assim, muito refratária a esse tipo de discussão. Até que num determinado momento, por uma dessas conjunções astrais, assim, várias pessoas, enfim, eu acabei sendo chamada ali a olhar para o assunto com mais profundidade. E quando eu percebi que eu precisava me educar, assim, aí é uma questão, enfim, eu sou super curiosa e gosto de aprofundamento técnico, né? Então, quando eu percebi que eu tinha ali um gap de conhecimento, eu fui estudar. E olhei, assim, N estudos que tinham sido feitos por consultorias, enfim, na academia, e ficou óbvio para mim que tinha ali um problema que eu estava overlooking, assim, de uma forma muito relevante. Então, a primeira dificuldade foi eu mesma aceitar de que a minha visão de anos, ela estava completamente errada, de que, de fato, havia, sim, um problema de falta de equidade de gênero, que não era só uma questão das mulheres resolverem
encarar a carreira como uma prioridade, que tinha ali toda uma questão estrutural que precisava ser tratada. E aí, na hora que eu me convenci disso, eu levantei a bandeira e comecei a fazer quase um processo de proselitismo, né? Eu enfrentei muita resistência, né? Algumas pessoas diziam assim, agora nós temos uma ativista aqui, mas no final das contas, assim, no banco a gente tem uma coisa que eu acho que é muito positiva, né? A gente está sempre baseado em questões objetivas, né? Fatos e dados. E na hora que você percebe que os benefícios de um pensamento diverso, eles são muito importantes para o negócio, foi assim que eu consegui ir eliminando as barreiras e as resistências. E aí eu percebi que o desafio não era só uma questão de gênero, mas que era um desafio muito mais abrangente. Que quando a gente pensava em diversidade, a gente tinha que pensar na forma mais ampla possível. No fundo, o que a gente precisava e o que a gente precisa, né, e acho que a sociedade, de uma forma geral, precisa, é entender que quanto mais diverso for o pensamento, o modelo mental, a experiência, melhor será a qualidade das decisões tomadas. Primeiro, porque a decisão ela é melhor. Segundo, porque os nossos clientes são diversos, então a gente tem que ter capacidade de se relacionar com eles a partir da mesma perspectiva. E terceiro, porque é coisa certa a fazer. Enfim, a gente tem que, de fato, lidar com os preconceitos e desconstruí-los. Não é uma coisa fácil. Enfim, e aí, na hora em que eu comecei a conversar dessa forma, eu fui cada vez mais ganhando adeptos. O movimento, isso ganha cara de movimento, né? Porque as pessoas se identificam. Que legal. A gente começou a perceber que era muito mais do que só buscar a diversidade, que era uma questão de querer que as pessoas, os nossos colaboradores, né, viessem inteiros para o trabalho, né? Que eles pudessem ser eles mesmos e que as pessoas se sentissem à vontade dentro do banco, como elas se sentem na casa delas. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando e a gente tem que estar inteiro no que a gente faz. E a gente só consegue dar o melhor de nós se a gente está inteiro. Então, com isso, a gente conseguiu flexibilidade na forma de trabalhar, flexibilidade na forma de se vestir, aceitar que as pessoas podem ter gostos e vontades diferentes e que está tudo bem, que as pessoas podem, enfim, direcionar o seu afeto de uma forma diferente. Então, que a orientação das pessoas, a orientação sexual das pessoas, ela não é um problema e ela tem que ser respeitada. Entender que a cor da pele, enfim, também não pode ser vista como um problema e também tem que ser acolhida e respeitada, e que as pessoas que sejam de outras gerações ou que tenham deficiências físicas ou intelectuais, enfim, que elas também precisam ser acolhidas porque elas de fato podem agregar um olhar diferente, uma opinião diferente, valor de uma outra forma. Então, conforme você vai avançando nessa agenda, você percebe o quão ampla ela pode ser, o quão poderosa ela pode ser, o quão humana ela é, porque no final das contas a gente está falando aqui de humanidade, a gente está falando de incluir as pessoas, delas se sentirem parte, delas se sentirem respeitadas. E aí, na hora que isso começou, que as pessoas entenderam, isso ganha um poder enorme, e aí, enfim, eu diria assim, as agendas elas foram ganhando vida própria. Hoje a gente tem movimentos, a gente tem grupos de afinidade dentro do banco, cada um ali se organizando para tratar das suas causas. A gente tem uma forma de se relacionar com os clientes diferente. A gente, enfim, estava, eu acho que, enfim, razoavelmente pronto para poder se ajustar para o cenário de pandemia, né? Nós estamos com 50 mil colaboradores trabalhando em home office. E isso por quê? E a gente conseguiu fazer isso ali em março, né? E por que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente entendia que era importante ter flexibilidade no modelo de trabalho. Então, a gente passou 3 anos testando formas de home office em diferentes áreas, com ferramental, com procedimentos. Então, na hora que a gente precisou expandir isso para o banco inteiro, a gente já estava com tudo pronto. Então, enfim, foi ganhando
volume e abrangência por conta própria. Isso é um carinho no coração do colaborador e do cliente, né, Cláudia? Quando a pessoa enxerga esses valores que vocês conseguem botar em prática, mesmo que tenha sido difícil no começo, mas conforme isso vai ganhando vida, isso se mostra de uma maneira muito transparente, né? Não tenha dúvida. Eu acho assim, sendo bem sincera com vocês, eu acho que é mais difícil para as pessoas da minha geração. Eu vou fazer agora 50 anos, né? Então, eu acho que é mais difícil para as pessoas da minha geração e da geração que me antecede. Eu vejo assim, a geração das minhas filhas, por exemplo, que tem 27, 24 anos e gente mais nova, já tem uma cabeça diferente, né? Já tem um olhar diferente para essas questões e consegue lidar de uma forma muito mais natural. Então, só que, enfim, até por uma questão de tempo e experiência, as posições sênior de liderança estão ocupadas por pessoas mais velhas. Então, eu acho que o desafio inicial foi conseguir convencer essas pessoas, porque as equipes abraçaram essa agenda de uma forma, assim, quase que natural. Que legal, que bacana. Você estava falando de home office e também da adequação da estrutura toda de 50 mil pessoas a isso. E falando em pandemia, as pessoas terem que trabalhar de casa, as empresas terem que se adequar e mudar, vem o projeto do Todos pela Saúde. E ele tem feito uma diferença muito grande na sociedade e também na imagem que as pessoas têm do Itaú durante a pandemia, durante balanços que o banco tem que mostrar que perdeu aqui, perdeu ali, porque está todo mundo perdendo, né? Eu queria que você contasse um pouco desse projeto. Ele está sendo aquilo que vocês esperavam? Como ele nasceu de fato? Esse projeto, ele nasceu, eu acho que de uma forma natural, como uma decorrência do nosso compromisso com o país, né? A gente nasceu aqui no Brasil, a gente cresceu aqui no Brasil e a gente tem total compromisso com o nosso país, né? Logo no início da pandemia, nós direcionamos um valor relevante, né? Foram inicialmente 150 milhões para ações ali de combate à pandemia, né? E a gente dividiu em dois, né? Metade desses recursos iam para cestas de alimentação e kits de higiene e a outra metade para itens médicos, né? E eu fiquei desde o início responsável por buscar ali para que iniciativas a gente deveria direcionar a parte médica, né? E ficou muito claro, rapidamente, que nós não tínhamos a menor condição de decidir que tipo de respirador tinha que ser comprado, assim, que tipo de bomba de infusão, enfim, se precisava de tomógrafo. Nós não tínhamos nenhuma condição. E nesse mesmo tempo, a gente começou a perceber que o volume de recursos necessários para poder ajudar no combate da pandemia era muito maior do que o que a gente tinha originalmente imaginado. Então, com o compromisso que a gente tem com o país, o Conselho de Administração e o Comitê Executivo decidiram fazer uma doação muito relevante de R$1 bilhão para poder ajudar no combate da pandemia. A gente sabe que R$1 bilhão, apesar de ser um volume incrível de recursos, né, é um volume pequeno quando a gente pensa nas necessidades de saúde pública que a gente tem no Brasil. Mas a gente queria, no fundo, mostrar que a gente conseguiria fazer a melhor alocação desses recursos, né? E para a gente poder fazer isso da melhor forma, a gente convidou um grupo de especialistas, né? São 7 médicos liderados pelo Dr. Paulo Chapchap, que é o presidente do Hospital Sírio-Libanês. Ele escolheu ali um perfil de profissionais assim, incrível, né? Todos com experiência em saúde pública, na melhor gestão de saúde possível. Então está lá o presidente do Albert Einstein, tem ex-presidentes da ANS, da Anvisa, do Instituto Molecular da Fiocruz, consultores do CONAS, enfim, pessoas que estão ali e que conhecem profundamente o mundo da saúde, né? E nós, então, acreditando que
eles determinando quais seriam as iniciativas, nós no banco, com a nossa capacidade de planejamento e execução, faríamos os investimentos. Nós acabamos de fazer a prestação de contas do Todos pela Saúde no seu 4º mês. Vale a pena olhar, quem não teve aí a chance, a gente tem publicado no site todospelasaude.org.br. Muito bacana, assim, poder dizer que a gente conseguiu de forma relevante ajudar as secretarias de saúde e os hospitais referência de Covid no país inteiro a lidar com as demandas de UTI. No banco a gente desenvolveu um aplicativo que está sendo usado por grande parte desses hospitais para fazer a gestão de leitos, para fazer a gestão dos equipamentos de proteção individual, a gestão dos equipamentos médicos, né, como respiradores, bombas de infusão, ventiladores, monitores, né, necessários para poder fazer o monitoramento das pessoas em UTI, fazer um monitoramento das equipes, né, porque essa é uma doença tão contagiosa que ela acaba, enfim, contaminando também os profissionais de saúde. E isso a gente, enfim, desenvolveu, a equipe de tecnologia do banco que desenvolveu e a gente disponibilizou para todos os hospitais. A gente comprou uma quantidade enorme desses equipamentos e distribuímos para o Brasil inteiro. A gente comprou mais de 90 milhões de equipamentos de proteção individual, distribuímos também para todos os hospitais no país inteiro. Nós importamos 2 centrais para a realização de testes, né, tanto testes, os chamados testes moleculares, né, que são aqueles que identificam a presença do vírus, quanto os testes sorológicos, né, que identificam se a pessoa desenvolveu ou não imunidade. A gente importou 2 centrais da China e doamos essas centrais para a Fiocruz, para poder ampliar de forma relevante a capacidade de testagem. A gente está apoiando tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan no processo de desenvolvimento das vacinas, né? No caso da Fiocruz, a vacina lá em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, e no caso do Butantan com a Sinovac. E, gente, eu podia ficar aqui horas contando para vocês ali tudo no Todos pela Saúde, e eu diria para vocês que cada uma das ações, assim, elas foram, assim, individualmente e coletivamente super relevantes para poder ajudar o país a lidar com a pandemia. Obviamente que a gente não consegue resolver todos os problemas, mas eu acho que a gente conseguiu dar um exemplo de responsabilidade corporativa, social relevante, mostrando o nosso compromisso com o país, com a saúde e com as nossas pessoas. Olha, acho que, antes de mais nada, parabéns. Acho que a gente pode falar, né, pelo trabalho, que a gente sabe o tamanho da importância, da relevância. E a gente queria até, Cláudia, também falar um pouco, bom, você sabe que a gente fala de investimentos todos os dias aqui, né? E tudo que você falou até agora tem muito de investimento, né? Investimento em pessoas, investimento em saúde, investimento em desenvolvimento da sociedade, né? Em desconstrução para construir algo melhor, e tudo isso faz parte de investir, né? Só que aqui a gente fala muito de investimento do mercado financeiro, e como é o nosso trabalho, um dos princípios que a gente teve na construção do podcast, né, foi exatamente acreditar que isso também ajuda a transformar a vida das pessoas, né? Que o investimento também tem essa capacidade. Você enxerga dessa forma também por todo esse trabalho que você já construiu dentro do banco e que ainda continua fazendo? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, se o mundo da saúde é cheio das carências, o mundo da educação também é. A gente vive num país muito carente de educação. Então, quando a gente tem o tipo de carência de educação básica, imagina a educação financeira. E quando a gente fala de educação financeira, no fundo a gente está falando assim da necessidade das pessoas entenderem como administrar a sua vida, porque assim a administração da vida, ela tem inúmeros aspectos, né? Você tem que fazer uma administração da sua saúde, você tem que fazer uma administração das suas relações familiares, pessoais, você tem que fazer a administração do seu conhecimento, mas você tem que fazer também a administração da sua vida financeira.
E para conseguir fazer a administração da vida financeira, você precisa entender, nem que seja um pouquinho, de investimentos, né? Porque, enfim, eu não preciso falar isso para vocês, né? Tudo que a gente tem recurso e planejamento exige investimento, né? E infelizmente no Brasil a gente vê que as pessoas, acho que até um pouco por conta de talvez memória inflacionária, sucessão de planos econômicos, enfim, heterodoxos, enfim, toda a dificuldade de busca de estabilidade econômica, realidade, né, de taxas de juros, enfim, historicamente sempre muito altas. A gente percebe assim a dificuldade que as pessoas têm de falar de investimentos, né? E eu noto isso assim nas minhas relações pessoais. Eu quando converso com pessoas assim que são muito bem formadas, as pessoas meio que têm assim quase que uma aversão a querer entender o que é investir. E assim, eu não estou dizendo que é simples, né? Para nós, enfim, que estamos no mercado financeiro, obviamente a gente tem uma familiaridade maior, mas eu vejo assim nos nossos esforços de tentar simplificar e tornar essa conversa uma conversa mais didática, mais atraente, né, e menos assim apavorante, eu vejo muito mérito nisso e acho essa iniciativa super bacana, né, de vocês fazerem assim via podcast, numa forma bacana, acessível, para que as pessoas possam olhar para esse assunto com menos medo, com menos preconceito e perceber a importância delas terem ali as rédeas da sua vida financeira, né? De entender a importância. É tabu ainda, né, Cláudia? Desculpa, fala. Ainda é um tabu falar sobre dinheiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu tô no grupo sempre dos otimistas, né? Então eu acho que... Ótimo. Estamos no mesmo clube, também. então. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conseguir desmistificar e até simplificar, eu acho que a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue ajudar os nossos clientes a terem uma experiência, enfim, mais bacana, né? E no final das contas, começar a ver, na hora em que os seus sonhos são viabilizados, né? Eu sempre falo isso, né? Sabe aquela coisa de você, puxa, eu quero fazer um curso no exterior. Então tá, bom, em quanto tempo eu quero fazer esse curso? Quanto de dinheiro eu tenho que economizar e tal? Na hora que você percebe as estratégias funcionando e você conseguindo atingir os objetivos, eu acho que isso fica uma coisa super encorajadora e estimula as pessoas a fazerem isso com toda a sua vida financeira, que é super importante a vida inteira. Sim. A semana passada a gente teve aqui no podcast a Semana do Planejamento Financeiro, né? E a gente falou muito sobre isso, sobre várias questões que estão envolvidas nesse planejamento financeiro como uma parte, como você bem mencionou, da vida da pessoa. E um dos pontos que foi tocado muitas vezes foi exatamente esse que você colocou, do poder de escolha que a pessoa passa a ter no momento em que ela se planeja financeiramente e o quanto ela pode aproveitar e usufruir das próprias escolhas a partir disso, né? Então é muito mais do que só guardar dinheiro, é fazer parte das coisas que a pessoa, dos objetivos que ela tem para uma vida inteira, né? Perfeito, é isso mesmo. E, Cláudia, falando ainda nesse assunto de investimentos e quando uma pessoa ela escolhe o Itaú para investir o dinheiro dela, a gente sabe que tem muitas possibilidades no mercado, enfim, ela escolhe a que ela achar melhor, mas quando ela vê uma possibilidade de investir o dinheiro dela no Itaú, ela entende que aquilo ali vai ser bom para ela e para o planejamento financeiro dela, na sua opinião, pegando esse gancho todo de transformação e de propósitos que você sempre menciona que a empresa tem que ter para ela ser uma empresa de fato de valor, que valores você acha que essa pessoa deveria enxergar aqui dentro quando ela resolve escolher o Itaú para investir o dinheiro dela? Eu acho assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que vem ali na cabeça das pessoas a visão de solidez, né? A gente não chegou ontem, né? Enfim, tem aqui uma história longa e muito bem sucedida de gestão e de relacionamento com os clientes, né? Eu, quando
quando converso com os nossos clientes, eu ouço muito isso deles, né? Tem ali tem uma relação de confiança estabelecida ao longo de muito tempo, né? Enfim, então acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é um profundo conhecimento de Brasil e do mercado de investimentos, né? Então, enfim, a gente está aqui há muito tempo e assim, a gente sempre fala que o Brasil não é para amadores, né? Mas o fato é que nós somos especialistas em Brasil, enfim, de novo, a gente nasceu e cresceu aqui, então acho que dá uma tranquilidade muito grande para os nossos clientes saberem que estão ali, enfim, colocando os seus recursos em alguém que sabe, que tem track record e conhece o ambiente, conhece os riscos, sabe fazer a gestão. Eu podia ficar listando aqui várias coisas. Eu, obviamente, sou totalmente enviesada aqui, enfim, estou ali na primeira fileira de fãs do banco. Mas só para colocar mais uma coisa que eu acho que os clientes reconhecem, é o nosso legítimo interesse e preocupação por eles, né? Eu acho que ao longo dos anos a gente foi sempre ali procurando adaptar as nossas ofertas, adaptar as jornadas. Eu sempre digo que a concorrência ela é muito bem-vinda, porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente pode não estar fazendo alguma coisa tão bem, e aí vem ali um concorrente e faz uma coisa diferente, os clientes, enfim, falam, poxa, aquele cara está fazendo assim, você fala, não, tem razão, vou fazer também. E aí faço melhor, e aí um vai puxando o outro. Então eu acho que essa nossa capacidade de adaptação do nosso modelo de negócio, da forma como a gente oferece os produtos e, em última instância, da experiência que a gente oferece para o nosso cliente é também um diferencial. E eu vou parar por aqui, eu podia continuar, mas vou ficar só. Não, a gente já tem aqui conteúdo suficiente para mais um episódio depois, fica tranquila que a gente já anotando. E a Rê comentou, Cláudia, sobre a semana que a gente fez do planejamento financeiro, que é algo que a gente trata aqui com muito carinho, com muito cuidado, entendendo o tamanho da importância dele, né? Em diversas fases da vida, né? E a gente sabe que você está passando agora por um momento de transição, né? Que acreditamos que talvez tenha tido um trabalho aí de planejamento durante todo esse tempo para passar por essa fase agora. A gente queria saber um pouquinho como que está sendo isso para você hoje e o que você pode contar um pouco sobre essa transição que está acontecendo, que você está passando agora. Não, perfeito. Assim, sem dúvida nenhuma, é exatamente disso que nós estamos falando, né? Eu, enfim, tenho quase 30 anos de banco, né? Comecei a trabalhar no banco com 20 anos, mas eu comecei a trabalhar com 15 anos, na verdade, né? Eu comecei dando aula de inglês para crianças e aí depois, enfim, fui estagiar no banco. Então, eu trabalho desde os 15 anos, eu casei muito cedo, tive minhas filhas muito cedo, então eu sempre tive, assim, responsabilidade desde cedo, né? E ao longo da minha carreira, eu sempre imaginava assim, bom, em algum momento eu vou querer poder usufruir do meu tempo e da minha vida de uma forma mais flexível, né? Porque assumindo o tipo de responsabilidade que eu tenho hoje, eu sou tudo menos dona do meu tempo, né? Então, assim, eu tenho uma agenda, enfim, super lotada, e tem sido assim, enfim, a vida toda e com muito mais intensidade nas últimas décadas, né? Então, há alguns anos atrás, eu comecei a fazer reflexões de carreira e falando assim, bom, eu tenho objetivos financeiros, né, que são necessários para eu poder, enfim, imaginar uma transição de carreira. Eu tenho objetivos pessoais, eu tenho objetivos familiares, e aí eu fui quase que de trás para frente viabilizando esse planejamento, né? Então, há mais ou menos 2 anos, eu fui conversar com o presidente do banco e com os co-presidentes do conselho. Falei para eles, olha, o meu tempo no banco está terminando. Eu queria que a gente combinasse aqui uma transição. Eu adoro o banco, eu adoro o que eu faço, mas eu tenho vontade de fazer outras coisas, assim, e não são, eu diria assim, desafios
profissionais. São desafios puramente pessoais. Eu tenho vontade de ficar mais tempo com o meu marido, eu tenho vontade de dedicar mais tempo para as minhas filhas, eu tenho vontade de dedicar tempo para os meus avós, para minha família, eu tenho vontade de voltar a estudar francês, que é uma coisa que eu sempre quis e nunca tive tempo. Enfim, eu posso dar uma lista aqui das coisas que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive tempo, né? E aí nós juntos programamos que que eu vou sair no final do ano, e com isso eu pretendo parar de trabalhar. Eu não tenho nenhuma vontade de voltar a trabalhar. Muitas pessoas que me conhecem dizem que em algum momento eu vou me cansar. Pode ser, eu não sei. Nesse momento, tudo que eu quero fazer é descansar e não fazer nada. Mas eu de fato, fiz isso de uma forma muito pensada, muito planejada. Eu diria para vocês, assim, desde os meus 30 anos, eu sabia que em algum momento, próximo dos 50, eu ia querer rever a minha vida profissional. Eu não sabia exatamente qual momento ele seria, mas eu sabia que eu ia ter ali uma vozinha interior me dizendo na hora que esse momento chegasse, e realmente há alguns anos essa vozinha começou a falar mais alto, e aí eu resolvi então encerrar a minha carreira executiva, né? Eu estou fazendo isso assim com muita alegria, com muita felicidade, assim. Eu tenho assim muita tranquilidade de que eu fiz o meu melhor. Acho que eu dei o meu melhor para o banco. Acho que eu fiz coisas muito bacanas. Eu deixo inúmeros bons exemplos de coisas para as pessoas poderem se inspirar. E acho que até com essa minha decisão de saída, eu acho que eu também deixo uma provocação para as pessoas assumirem a condução das suas carreiras e decidirem qual é o momento em que elas querem, enfim, fazer coisas diferentes, né? Eu, assim, a imagem que eu tenho procurado usar para explicar para as pessoas esse meu momento é mais ou menos assim. Eu, a vida inteira, dirigia um transatlântico, né? Com rotas pré-estabelecidas, com paradas programadas, com mudanças assim muito lentas e pensadas. Eu estou saindo do transatlântico e entrando no veleiro, e eu vou ao sabor do Boa. Que maravilha! Que Nossa, que maravilhoso! E que bom que está sendo possível, né, Cláudia? Isso acho que é um reconhecimento pessoal que a gente tem quando a gente consegue se planejar. E é o que a gente vinha falando, é o seu poder de decidir o que você quer fazer no momento que você quiser, né? Queria te perguntar, para a gente encaminhar o final aqui do nosso papo, como é que você quer que fique o seu legado dentro do Itaú, a sua imagem, a partir de tudo que a gente falou aqui? Acho que você tem muito claro a sua evolução pessoal dentro do Itaú, o seu olhar aberto para várias questões que talvez um dia você não enxergava e passou a ver, e passou a colocar em prática, o que é mais bacana ainda. Mas eu queria que você deixasse aqui para a gente essa mensagem de que legado você quer deixar ali, como você quer ser lembrada como a vice-presidente mulher do Itaú, de uma empresa tão grande, para mais de 100 mil colaboradores que vão continuar trabalhando ali dentro. Eu gostaria de ser lembrada, assim, como uma profissional sempre muito técnica, sempre muito comprometida e competente, que sempre procurou fazer o melhor, que nunca aceitava assim, o não como resposta, sempre procurava dar um passo a mais, sempre procurava conseguir fazer um pouco mais, mas que tinha um olhar muito cuidadoso e muito atento para as pessoas, reconhecendo as individualidades, reconhecendo a importância que cada uma das pessoas tem e do valor que elas são capazes de trazer para o banco. Eu acho que, assim, se eu for reconhecida dessa forma, eu acho que eu vou ficar eternamente feliz. Que legal! Como uma pessoa inspiradora, eu tenho certeza que você já é. Porque
Concordo. É uma característica sua que a gente ouviu já de muita gente, principalmente quando a gente conversou com algumas pessoas sobre o fato de ter convidado e você ter aceitado participar com a gente aqui do podcast. E tô muito feliz, Cláudia, por você ter contado tudo isso pra gente, por você estar tão feliz com essa sua decisão e tão animada. Eu espero que você consiga tudo que você quer daqui pra frente nesse novo momento da sua vida e que talvez outra mulher ocupe o espaço que você vai deixar ali dentro. Eu não tenho dúvida. A gente tem um monte de talentos, assim, imediatamente, em algum momento a gente vai ter, a gente tem gente muito competente, a gente tem cada vez mais consciência da relevância dessa nossa agenda de equidade. Eu sou super otimista, eu só vejo aqui uma trajetória, enfim, positiva. E queria super agradecer, primeiro parabenizar vocês pela iniciativa, que realmente é muito bacana, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo aqui um pouco, enfim, das minhas visões, da minha história. O agradecimento é mútuo, viu, Cláudia? Parabéns aí por toda a trajetória, e sim pelo legado, deixou um legado incrível, né, de ensinamentos, de influências. Só uma parte que eu queria te falar, que quando você comentou das suas filhas, eu tenho uma filha de 9 anos, né, e essas gerações, então, mais novinhas, sem dúvida, eu, pelo menos como você falou de otimismo, né, acredito no mesmo também. Acho que eles já vêm muito mais evoluídos, né, muito mais desconstruídos, e nós, né, temos a obrigação de deixar esse campo mais limpo e arado para eles poderem surfar depois lá na frente, né. Então, parabéns, que seu passeio no veleiro seja maravilhoso, e a gente está aqui, quando você quiser voltar. É verdade. Obrigada mais uma vez, Cláudia. Bom passeio no seu veleiro. Felicidades para você. E que bom que deu tempo de você falar com a gente aqui antes da sua saída do Itaú. A gente fica muito feliz. Bacana, gente. Beijo. Beijo para você. E para todo mundo que está nos ouvindo nesse episódio de número 100, espero que vocês tenham gostado da surpresa que a gente preparou, que vocês também tenham se inspirado com histórias de investimento, planejamento financeiro e de carreira da Cláudia. A gente se encontra amanhã na nossa aula com o professor Martim Iglesias. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.